Teleaula Parnamirim. Olá, eu sou o professor Gustavo Gabriel, o seu professor de História do 6º ano. E antes de nós começarmos nossas aulas, lembre sempre de dar uma olhada aqui no QR Code que está no canto da tela, né? Por meio dele vocês vão poder estar avaliando nossas teleaulas para que nós possamos estar melhorando a qualidade daquilo que nós entregamos aqui para vocês. E hoje nós vamos ter uma aula sobre o Reino dos Francos e o Império Carolíngio, né? Essa aula é uma aula de abertura, né, sobre a chamada Idade Média. Lá no início das nossas aulas sobre o 6º ano, nós vimos que tradicionalmente a história é dividida em períodos, né? Esses períodos são a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vimos que essa divisão é uma divisão problemática. Por quê? Porque os povos podem estar vivendo no mesmo período cronológico, mas não no mesmo período histórico, digamos assim, né? Enquanto alguns povos estavam vivendo na chamada Idade Média, aqui na Europa, como nós vamos ver, lá na América, muitos povos estavam vivendo o que nós conhecemos como a pré-história, né? Por que isso? Porque os diferentes povos têm tempos históricos diferentes, né? Baseados ali nas suas mudanças culturais, nas suas permanências, né? Ao longo do tempo e por aí vai, né? Por causa disso, nós acreditamos que essa divisão tradicional da história tem certos problemas. Mas por que não deixamos de usar, professor? Como eu expliquei lá no início das nossas aulas, como é uma divisão já enraizada no pensamento das pessoas, nos livros, nas revistas, na internet, nós continuamos a usar ela como uma base, né, para a construção do nosso conhecimento, né, e principalmente o conhecimento formal que usamos aqui no ensino básico, né. Então, essa aula de hoje vai falar justamente sobre o início da chamada Idade Média, né, tratando principalmente sobre a Europa Ocidental. Nós vimos um pouco sobre a Idade Média na parte oriental, ali, né, falando um pouco sobre o Império Bizantino. Nós também falamos sobre a difusão, né, dos muçulmanos, né, pelo norte da África, por parte da Europa. Nós já começamos a trabalhar ali a Idade Média, né, a queda do Império Romano. Mas hoje nós vamos entrar de maneira mais profunda nesse período, falando sobre o que vai acontecer após a queda do Império Romano do Ocidente, né? De fato em 476. Né? Aí nós vamos entrar num período que nós comumente chamamos de Alta Idade Média. Né? A Idade Média iria do século V, né? Com a queda do Império Romano em 476, até o século XV, com a queda do Império Bizantino. Porém, nós também dividimos esse grande período aí de 1000 anos, digamos assim, em dois períodos distintos: a Alta Idade Média, que vai basicamente até o ano 1000, e a Baixa Idade Média, que vai aí do século XI, né, a partir de 1001, até aí o século XV, né? Então, nós vamos começar a estudar esse primeiro período aí, que é essa chamada Alta Idade Média, falando um pouquinho sobre o que aconteceu na Europa Ocidental logo após a queda do Império Romano, né? Nós vimos que o período de crise do Império Romano é marcado principalmente por uma grande ruralização, ou seja, as pessoas vão sair das cidades, né, do meio urbano, para ir morar principalmente no campo, no meio rural, né? Além dessa ruralização forte que nós vamos ver, nós também notamos que os germanos vão tomar cada vez mais o espaço da Europa Ocidental. Aquelas terras que pertenciam antes ao Império Romano vão começar a ser invadidas por eles, pressionados cada vez mais pelos hunos, como eles estavam, e isso vai provocar aos poucos a queda e a ruína do Império também, né? Fora outros fatores, como a inflação, a falha do sistema escravista dentro do Império Romano e por aí vai, né? São vários fatores, como nós vimos nas aulas passadas, né? Mas um desses fatores eu quero tomar aí como fator mais especial, que é justamente a questão da invasão dos germanos, né? Logo após a queda do Império Romano do Ocidente em 476, esses diversos povos germanos vão fundar vários reinos ou domínios ali na Europa, né? Esses reinos ou domínios estabelecidos pelos germanos, do que antes era o território do Império Romano do Ocidente, porém, eles não vão ter uma duração muito grande, né? Muitos deles vão durar no máximo 100 anos, né? Lembre-se que os germanos, né, apesar de nós usarmos um nome, né, genérico, eles eram vários povos com características distintas entre si e até mesmo que guerreavam entre si, né?
godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, né? Apesar de terem características comuns, eles tinham suas diferenças. E o que provocava aí essas guerras, né? Esses conflitos que existiam entre eles mesmos, né? Então, tomando como base isso aí, nós já podemos entender por que eles duravam tão pouco. Justamente por causa dessas guerras e conflitos que aconteciam entre eles, né? Porém, um desses reinos vai se destacar, vai ser a exceção. Qual reino vai ser esse? O reino dos francos, né? Porque o reino dos francos vai ser uma exceção, né? Porque o reino dos francos, ele vai se unir em torno de um líder comum, né? Esse líder comum vai, digamos assim, juntar todas as tribos francas debaixo do seu domínio, né? Isso aí vai acontecer meio que um processo de unificação dessas tribos em torno da autoridade de um líder, né? Nós vamos ter vários chefes, né, que vão reinar sobre diversas tribos, né? No caso dos francos, como acontecia com os outros povos germânicos. Essa imagem é justamente para ilustrar um chefe germânico atravessando aí um rio com seus guerreiros. Por que isso aí? Porque eles viviam sobre aquele regime do chamado comitatus, né? Que era a base da sua organização social. Um chefe tinha os seus guerreiros unidos a ele por laços de fidelidade. E em troca ele entregava o quê? Terras e riquezas das suas conquistas. Porém, um desses chefes vai ganhar destaque, né? Ele é um chefe para muitos considerado lendário. Nós não podemos de fato comprovar a existência desse personagem historicamente, mas nós temos várias citações, né, acerca dele. Quem é esse personagem? Meroveu. Meroveu foi o responsável, o chefe maior, responsável por unificar todas essas tribos francas, digamos assim, né? Por isso, né, nós vamos chamar a primeira dinastia. O que é dinastia mesmo? Vamos lembrar lá, né, voltando para o Egito, né? O que é dinastia? Uma família de reis, digamos assim, né? Ele vai fundar a primeira família de reis, né? De acordo aí com o costume, né, com a história lendária dos francos, ele vai ser o primeiro que vai dar origem a essa família, né? Então, Meroveu vai ser esse chefe lendário considerado o primeiro rei dos francos, né? Porém, apesar de ele ter essa característica fundamental de unificar as tribos francas, vai ser um descendente de Meroveu quem vai ganhar a glória por expandir o reino dos francos e fortalecer o seu reino. Quem é esse? Vai ser Clovis, né? Um líder que vai viver aí entre 482 a 511, né? Clovis, que era muito jovem quando assume a coroa, ele vai ser o responsável por expandir o reino dos francos, né? Detalhe aqui, possivelmente Clovis, ele era neto de Meroveu. Até nessa questão aí familiar, nós não conseguimos ter uma certeza do parentesco, da proximidade que existia entre Clovis e Meroveu. Mas sabemos que eles eram parentes e que Clovis era um descendente desse que foi considerado o primeiro rei dos francos, né? Clovis, ele vai estabelecer a capital do seu reino numa cidade chamada Lutécia, que hoje é a cidade de Paris, né? E a partir daí ele vai começar a conquistar terras ali ao redor de onde era o reino dos francos. O reino dos francos vai se estabelecer principalmente na região onde era a Gália, ali na região onde hoje é a França. E a partir dali ele vai se expandir por outras regiões, né? Em busca de quê? De riquezas e terras. E essas riquezas e terras, conforme aquele costume que vem do comitatus, né, que eu falei para vocês, vai ser dividida do rei para os seus guerreiros, aqueles que lutavam ao lado dele, né? A partir daí vai começar de fato a expansão do reino dos francos. Aqui nesse mapa nós temos uma ideia de como ocorreu essa expansão entre os séculos 5 e os séculos 6, né? A primeira expansão que nós vamos ter, essa aqui nessa parte rosa mais forte aí, né? É justamente a expansão que vai ser liderada por Clovis no século 5, né? Percebam que ele já vai tomar boa parte onde hoje é aquilo que é considerado a França e parte da Alemanha, né? Depois, no século 6, essa expansão vai além, vai tomar o território que antes pertencia aos visigodos, né? E depois vai tomar territórios que pertenciam aos burgúndios, né? Então toda essa região aqui
vai ser uma região que vai formar o chamado Reino dos Francos. Perceba que é uma expansão considerável no espaço aí de mais ou menos um século, né? Somente essas terras roxinhas representavam o Reino dos Francos. Depois, todas essas terras aqui rosas vão começar a representar esse reino, né? Lógico que manter um reino tão grande, né, os padrões dos reinos germânicos, não era uma tarefa fácil, né? Exigia, lógico, a força das armas. Você tinha que ter um exército forte, poderoso, guerreiros fiéis, mas também exigia habilidade diplomática, ou seja, você saber lidar na base da conversa mesmo com outros povos que vão existir nas suas fronteiras, que vão inclusive gerar problemas ou soluções para vocês, né? Então, qual foi a primeira solução que Clovis vai tentar estabelecer para, de fato, estabilizar o seu reino, né? Além das armas, vai ser o matrimônio. Como assim? Ele vai se casar com uma princesa. Essa princesa vai se chamar Clotilde, que era uma princesa cristã do reino da Burgúndia. Vamos voltar aqui para o mapa na página anterior. Vocês estão vendo esse território que é um rosa mais clarinho aqui? Esse território aqui foi tomado dos burgúndios, ou seja, por meio de guerras. Porém, os burgúndios nunca aceitaram bem esse domínio dos francos. Lógico, os germanos são povos guerreiros, né? Eles não se aceitariam ser dominados assim facilmente. Então, o que vai acontecer? Para diminuir os conflitos entre os dois povos, o que Clovis vai fazer? Ele vai se casar com Clotilde, meio que fazendo uma aliança, uma união entre esses dois povos. Só que tinha um porém. Clotilde, ela era cristã. E os germanos, eles não são cristãos, né? Lembre-se que os germanos, no geral, eles eram povos que eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, em divindades diferentes, unidas a aspectos da natureza, da personalidade humana. Eles não tinham templos, eles cultuavam na natureza e por aí vai, né? Então, o que vai acontecer? Ao se unir com Clotilde, Clovis vai ter contato com essa nova religião, né? E Clotilde vai buzinar muito, assim, digamos, no ouvido de Clovis, né? Sobre o cristianismo, né? Sobre a religião, né? Sobre os princípios daquela religião, sobre a importância da igreja e blá 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 blá, muito blá blá blá. Depois, né? Clovis acaba meio que convencido por Clotilde e se converte ao cristianismo em 496, né? Professor, foi uma motivação pura e simplesmente religiosa? Provavelmente não. Pode ter sido? Pode, mas provavelmente existia também uma motivação política por trás da atitude de Clovis, né? Ao se converter ao cristianismo, Clovis acabou por fazer uma aliança com a Igreja Católica, com a Igreja Cristã do período, né? E a Igreja Cristã estava presente na maior parte da Europa. Então, por meio dessa aliança com a Igreja Cristã, ele meio que vai se unir mais facilmente àqueles povos germânicos que já estavam cristianizados, de uma maneira geral, como os próprios burgúndios, a quem Clotilde fazia parte. Outra coisa, a Igreja Cristã tinha um aparato administrativo, né, burocrático muito forte, que foi um exemplo para a administração do reino de Clovis. Os germânicos, em geral, eles não ficaram conhecidos pela administração dos seus reinos, né? Tanto que eles viviam brigando entre si e os seus reinos caíam facilmente, né? Mas ao se unir à Igreja Católica, Clovis vai pegar a base administrativa dessa igreja cristã, a experiência dessa igreja cristã, para tomar como base para a administração do seu reino. E com isso ele vai fortalecê-lo. O problema vai se dar depois da morte de Clovis. Por quê? Porque apesar de Clovis ter sido um bom rei, aqueles que o sucederam não estavam muito preocupados com o reino. Eles eram bastante preguiçosos, essa é a verdade. Tanto que na história eles vão ficar conhecidos como reis indolentes. Como assim reis indolentes, professor? Indolente é uma palavra bonita para chamar o cara de preguiçoso, né? Que não se importa com as suas responsabilidades. Então quem é que governava, professor?
os caras colocavam a responsabilidade do governo e da administração na mão de um alto funcionário. Quem era esse alto funcionário? O prefeito do palácio ou mordomo do paço. Então, os caras ficavam se preocupando com banquetes, torneios, com festas, isso os reis, e o funcionário lá, o prefeito do palácio, é quem cuidava da administração do reino, né? Esses funcionários eram bastante fiéis, né? Por quê? Porque eles cuidavam de tudo, enquanto seus reis, nas contas, só faziam brincar e festejar, né? Um deles, inclusive, vai ganhar uma importância muito grande nesse contexto. Quem vai ser esse funcionário que vai ganhar uma importância muito grande? O nome dele vai ser Carlos Martel. Vocês lembram que quando os muçulmanos começaram a se expandir ali pelo norte da África, pela região ali da Península Ibérica, eles estavam avançando em direção ao norte da Europa e eles tiveram uma travada ali na Península Ibérica? Pois bem, quem foi que travou essa expansão muçulmana? Vai ser justamente esse cara, o Carlos Martel. Diferente do seu rei, que ficou sentado no seu trono muito bem, obrigado, ele vai pegar em armas, juntamente com o exército dos francos, para deter essa expansão muçulmana e vai ter sucesso nisso aí. Então os muçulmanos vão parar ali na entrada da Península Ibérica, graças justamente à ação desse prefeito do palácio chamado Carlos Martel. Um cara bastante fiel, que trabalhou até o fim da sua vida pelo reino e pelo rei. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque a história tem as suas viradas, né? Enquanto o Carlos Martel vai ser um cara fiel ao seu rei até o fim da sua vida, o seu filho Pepino, ou Breve, né? A galera sempre ri disso na sala de aula, né? Um abraço aí para meus alunos do João Gomes, né? Sempre que eu conto a história e falo o nome desse cara, tem uma risadinha em sala de aula. Não só porque o cara se chama Pepino, como ele tem esse apelido de O Breve. Por que O Breve, professor? Breve é uma coisa curta, né? De curta duração. É porque o reino dele durou pouco? Não necessariamente. Ele já tinha esse nome antes de se tornar rei. Opa, deu um spoiler aqui, né? Ele era o Breve porque ele era baixinho, né? Apesar de ser um cara baixinho, ele era um guerreiro bastante habilidoso, né? Então o que vai fazer? Pepino, ele não vai ser tão fiel quanto o pai dele. Ao perceber que ele fazia todo o trabalho do rei, ele pensou, cara, se eu faço todo o trabalho do rei, por que eu não sou rei? Então, provavelmente esse pensamento um dia iluminou a sua cabeça, ele foi lá e tirou o rei do seu trono e virou rei dos francos. A partir daí, ele vai terminar com a dinastia merovingia, que reinava dos francos desde Meroveu, né? E vai iniciar uma nova dinastia chamada de Carolíngia, né? Então a dinastia carolíngia vai iniciar com Pepino, o Breve, né? Lembre-se que o pai de Pepino era Carlos, daí veio o nome Carolíngia, né? Que é o nome dessa dinastia aí, né? Pepino ele vai ser uma pessoa bastante habilidosa, não só com as armas, ser um grande guerreiro, mas também na administração do reino, como um dia foi Clovis, né? Uma das primeiras coisas que Pepino fez ao assumir o trono foi buscar o reconhecimento daquele que era a maior autoridade da Europa no período. Quem era esse, professor? O Papa. Lembre-se que basicamente a Europa era cristianizada, né? Nesse período aí, né? Então o que vai acontecer? O Papa, ele vai reconhecer a autoridade de Pepino como o novo rei dos francos. Mas como vocês, que já são um pouco jovens, né? Mas que já têm uma certa experiência de vida, já devem ter entendido que de graça hoje em dia, nem injeção na testa, né? Que não existe almoço grátis. Lógico que o Papa vai querer algo em troca. E o que é que ele vai querer em troca? Que Pepino cuide de um dos povos germanos que estava ameaçando justamente a igreja cristã reunida ali na Itália, especialmente em Roma, né? Então o que vai acontecer? Pepino, ele vai expulsar os lombardos que ameaçavam a igreja ali em Roma, e não só vai fazer isso, vai pegar parte das terras conquistadas e dar para o Papa, dar para a igreja cristã. Isso vai gerar o que nós chamamos de patrimônio de São Pedro ou estados da igreja, que vão permanecer basicamente inalterados por 1000 anos. Então, parte da Itália, daquela região que parece uma bota, né, a Península Itálica, a partir desse momento vai pertencer diretamente
diretamente à igreja cristã. E a outra parte vai passar para o domínio dos francos, né? Então, o reino de Pepino vai se fortalecer a partir desse momento, que a aliança com a igreja vai se tornar cada vez mais forte. Quando Pepino morre, Carlos Magno, seu filho, vai assumir e dar continuidade a essa aliança com a igreja. Mas não só a aliança com a igreja, né, mas também com a política guerreira, né, dos francos, né, que vinha desde Clovis, né. Bem, um exemplo justamente dessa união entre o reino dos francos e a igreja está justamente as leis que foram promulgadas por Carlos Magno. Por exemplo, essa aqui. A todos aprovamos também que o Senhor ordenou pela lei, para que os trabalhos servis não sejam feitos aos domingos, que os homens não sejam obrigados aos trabalhos dos campos, nem ao cultivo das videiras, nem a lavrar as terras, nem ceifar ou cortar o feno. Só se permite fazer 3 tipos de transportes: os militares, os de víveres e conduzir um corpo ao cemitério, que são transportes considerados piedosos, né? Aqui é um exemplo desses transportes de víveres, né? Essa imagem do século XIV, que é justamente víveres aí, no caso, comida, né? Alimento, né? Que eram transportados nesse dia. Então, o que aqui Carlos Magno colocou nessa lei? Que, de acordo com a igreja, o domingo é o dia do Senhor. Então, não deveriam haver trabalhos nesse dia. Esse dia deveria ser dedicado às coisas de Deus, com exceção, né, de trabalhos piedosos, como o transporte de comida, né, levar um corpo ao cemitério, ou questões militares que eram aparentemente urgentes, né. Isso mostra a união que Carlos Magno vai ter íntima com a igreja cristã, que vai inclusive ter consequências lá na frente, como nós vamos ver, né. Então, não só a igreja, mas com seu poderoso exército, né, poderoso mesmo, não só em quantidade, pela quantidade de guerreiros que tinha, mas inclusive nos equipamentos, né? Diferente de outros exércitos do período, o exército de Carlos Magno era muito bem armado, tinha armas e armaduras de ferro. Isso vai fazer com que eles passassem por cima dos seus inimigos, literalmente, né? Ele vai conseguir construir um império que vai ser tão grande que vai abranger quase todas as terras da Europa Ocidental, a exemplo do que era o Império Romano do Ocidente, antes da sua queda em 476. Olhem aqui, por exemplo, esta parte do mapa que está numa cor meio salmão, né? Eu acho que essa cor é salmão, né? Essa parte aí é justamente o que representa o Império Carolíngio, ou seja, quase todas as terras da Europa Ocidental, com exceção ali dos estados da Igreja e da Península Ibérica, que era dominado pelos muçulmanos, né? Então, um império gigantesco, né? Que abrangia as terras das atuais França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, parte da Itália e parte da Espanha. Ou seja, era muito grande o Império Carolíngio, né? Bem, por que Império Carolíngio? Deu um spoiler para vocês, né? Eu deveria chamar o Reino dos Francos, né? Você está certo. Mas o que vai acontecer? Na noite de Natal do ano 800, o Papa vai coroar Carlos Magno em Roma, né? Como imperador do Sacro Império Romano Germânico do Ocidente. E esse nome tem uma contradição que aqueles de vocês mais espertos devem ter percebido. Professor, não foram os germânicos que destruíram o Império Romano do Ocidente? Exato, né? Mas agora, para você ver como as águas mudam, né? E estão sempre fluindo e se transformando nesse rio que é a história, né? Agora o Império não é mais o Império Romano, não é mais só um reino germânico, é a união das duas coisas. É um império sagrado, sacro, mas romano e germânico. Então as duas culturas que antes eram tão diferentes, tão diversas, tão separadas entre si, agora estão unidas debaixo da autoridade de um mesmo império. Isso aí durou, né? E foi uma coisa que aconteceu no espaço de alguns séculos, como nós vimos aí, né? Porém, aconteceu, né? Romanos e germânicos estavam unidos debaixo da autoridade do mesmo imperador, no Império Sacro
romano-germânico do Ocidente, né? A ideia aqui do Papa era fazer renascer o antigo Império Romano do Ocidente, né? E unir a Europa cristã debaixo de uma autoridade. E ele conseguiu. Debaixo da autoridade de Carlos Magno, o Império Romano, teoricamente, havia renascido. E também a cristandade ocidental, né? Durante a expansão militar, né, Carlos Magno ele vai tomar aquele velho costume dos francos e vai continuar ele. Qual costume, professor? De dividir as riquezas e as conquistas com os seus guerreiros, né? Esses guerreiros, né, vão ser chamados de nobres da espada. E eles lutavam lado a lado do rei, né? Esses homens, né, juravam fidelidade ao rei, que era o seu chefe, a exemplo do que acontecia lá no Comitato Germânico, né? E isso criava relações tanto de fidelidade como de dependência entre esses homens e o rei. Essas relações vão ser chamadas de vassalagem. Isso vai ser muito importante, por quê? Porque essas relações de vassalagem vão ser a base que vai formar politicamente a Europa após o fim aí do reino dos francos, como nós conhecemos aqui nesse momento, né? E para administrar o seu império, ele vai entregar partes desse império, né? Ele vai dividir ele em partes e vai entregar esses nobres, né? Que eram homens fiéis a eles, né? Duques, marqueses e condes, né? Os duques, eles administravam as terras de maior importância do império, os ducados. Os marqueses, eles administravam as marcas, que eram as fronteiras do império. E os condes, eles administravam territórios menores, os chamados condados. Mas todos eles eram nobres da espada fiéis ao rei. Aqui nós temos um exemplo, né? É uma imagem, né, pintada lá no século XV, que mostra justamente Carlos Magno em combate ao lado dos seus nobres da espada. Então o que vai acontecer? Com a morte de Carlos Magno, o reino vai começar a se enfraquecer, pois seu filho Luís, o Piedoso, ele não estava muito preocupado com as guerras, né, com as conquistas. Isso vai afastar os nobres da espada, que estavam interessados em terras, em riquezas, da figura do rei. Com a morte de Luís, o caos vai se instalar cada vez mais, porque seus filhos vão começar a disputar o território do reino dos francos, né, e do Império Carolíngio. Essa disputa vai gerar uma guerra civil, que só vai terminar em 843 com o Tratado de Verdun, que vai dividir o reino da seguinte maneira: Carlos, o Calvo, vai ficar com essa parte amarela, Lotário vai ficar com essa parte rosa e Luís, o Germânico, com essa parte marrom. E essa parte verde, professor? Essa parte vai pertencer à igreja, né? Lembre-se dos estados da igreja ou patrimônio de São Pedro, né? Porém, apesar dessa divisão aí, esses reis também não vão ficar com um poder forte. Por quê? Porque eles vão começar a disputar também de poder com os próprios nobres da espada, divididos ali no seu território, os duques, os condes e os marqueses. Isso vai gerar uma fragmentação política do poder, que vai ser característica justamente desse segundo momento da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, que nós vamos ver a partir da próxima aula, né? Com esse assunto que nós vamos ver na próxima aula, nós terminamos o assunto do nosso livro didático e vamos começar as revisões acerca daquilo que nós estudamos. Então, até a próxima e tchau!